Certa vez, um jovem se aproximou do Senhor Jesus e então, aparentemente realmente interessado, perguntou a Cristo: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus se tornou conhecido como o rabino, porque ensinava o povo a palavra de Deus. Ainda que nunca tenha aprendido, estudado na escola de Gamaliel, como Paulo estudou. Portanto, aquele jovem o reconheceu como alguém que realmente conhecia as Escrituras e tinha algo a dizer, tinha algo a ensinar, dando-lhe o caminho para a eternidade. Afinal, Jesus se destacava por todos os sinais e maravilhas que fazia também. E certo então que estava diante de alguém diferente, mesmo que não o conhecesse profundamente. E certo que estava diante de alguém capaz de conduzi-lo para Deus, ele esperou uma resposta que confortasse o seu coração, que talvez estivesse muito preocupado, apreensivo, diante de sua vida pecadora, porque todos nós conhecemos a nós mesmos, sabemos quem somos. Então ele recebe uma resposta: cumpre a palavra de Deus, cumpre os mandamentos. Porque para o judeu, cumprir os mandamentos não se tratava apenas de fazer coisas certas para receber o favor de Deus. É preciso primeiro crer. Para obedecer a Deus, era preciso primeiro crer em Deus. Portanto, a salvação para os judeus não era por obras, mas por uma fé que se manifestaria por meio da vida. Como disse Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostro pelas minhas obras, pela minha vida, que eu creio em Deus. Portanto, Jesus, quando disse, cumpre os mandamentos, em hipótese alguma ele estava querendo conduzir o jovem para a tentativa de satisfazer a justiça de Deus por obras, mas ele estava conduzindo aquele jovem à fé, que se manifesta numa vida de obediência, que mostra que crê de verdade, crê tanto em Deus que obedece a Deus. Nós encontramos isso em Davi, um homem pecador, mas cria tanto em Deus que os seus salmos transpiram, exalam a fé de Davi. Um homem que realmente procurava viver para Deus, porque cria profundamente em Deus. Ao contrário de Saul, um homem que por não crer de fato em Deus, desobedeceu, e a sua desobediência mostrou a sua incredulidade. Por isso Deus diz para Saul: por acaso tem Deus tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça? Ô Saul, obedecer é muito mais precioso do que o sacrificar. Por quê? Porque a salvação nunca foi por sacrifício de animais, mas pela fé. A obediência do homem expressa a sua fé. A obediência do homem revela a sua fé, porque revela se ele realmente crê no Senhor e na sua palavra. Ele diz: eu tenho cumprido sim. São citados alguns mandamentos. Eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Um jovem que foi bem educado. Olha que coisa bonita. Um jovem que aprendeu a palavra de Deus com seus pais, tutores. Pessoas que se preocuparam em ensinar a Escritura Sagrada para o jovem. E o jovem estava cumprindo a palavra do Senhor. A tal ponto que diz o texto que Jesus olhou para ele e o amou. Ou seja, ele se agradou da resposta do jovem. Ele se agradou de ouvir aquele jovem dizer: eu tenho cumprido, mestre, desde a minha mocidade eu tenho procurado obedecer a Deus. Jesus o amou naquele momento. Todavia, apesar da boa educação do jovem, algo escapou. Algo que estava escapando àquela geração de judeus, a geração
em que Jesus viveu. Tão zelosos, tão rigorosos, a tal ponto de tornar tradições sagradas. E Jesus disse: vocês anulam a palavra de Deus por vossas tradições. De tão zelosos que eram, Paulo diz, mas sem entendimento. Algo estava escapando profundamente. Algo estava escapando a toda aquela geração. Uma religião completamente monoteísta, que adorava um único Deus. Para muitos, isso era sinônimo de fraqueza. Para o povo de Deus, sinônimo de força, porque adorava o Criador dos céus e da terra. E Jesus então responde para aquele jovem: falta uma coisa. Dá tudo o que você tem aos pobres, e então vem e me segue. O texto diz que aquele jovem, ele era dono de muitas posses. Ele não tinha apenas um objeto, uma roupa. Ele não apenas tinha comida de cada dia, ele tinha muitas coisas. Era um jovem rico. E ele, diante daquela palavra do Senhor Jesus, que aquele jovem, em vez de dizer: sim, Senhor, o farei agora, como Zaqueu, que disse: eu restituirei aqueles que eu defraudei, porque era um publicano, cobrador de impostos, e eles costumavam cobrar mais do que deviam para ficar com parte do dinheiro. E darei a metade dos meus bens aos pobres. Ao contrário de Zaqueu, o jovem saiu profundamente triste. Ele estava diante da possibilidade de ter uma vida eterna com Deus. Ele recebeu a resposta que ele precisava. Aquilo que ele precisava, ele recebeu. A princípio, ele tinha recebido a resposta, talvez, que ele quisesse. Que Deus estivesse lhe dizendo: você já está no caminho. Aquilo que ele queria ouvir o agradou, porque Jesus, a princípio, disse algo que ele já fazia. Mas, conhecendo profundamente o coração dos homens, aquele jovem recebeu não apenas aquilo que ele queria ouvir. Ele não apenas recebeu uma palavra que ele queria ouvir, ele recebeu a palavra que ele precisava ouvir. E ele saiu profundamente triste, porque ele não conseguiria deixar de servir ao ídolo de seu coração. Pois as riquezas eram o ídolo muito forte de seu coração. E você? Tem algum ídolo? Nós vamos para Gênesis capítulo 35. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 35. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Capítulo 35, de 1 a 21. De 1 a 21. Gênesis 35, de 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos
e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar que Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então, partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. Agradecemos por tudo e nesse momento por podermos ouvir a tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Que o Senhor fale conosco de tal modo que sejamos edificados, fortalecidos, possamos ser transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, usa-nos para o teu louvor, para que na pequenez e insignificância de nossa pequena vida, possamos glorificar o teu grandioso, poderoso e santo nome, por meio da fiel exposição da tua palavra. Receba a nossa oração, ó Deus, e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, Jacó está seguindo o seu caminho, agora com uma grande família. Ele saiu da casa do seu pai sem nada, podemos dizer assim, e saiu fugido, como inclusive ele mesmo ouve Deus falando para ele, quando você fugia de Esaú. Porque Esaú queria matá-lo, tendo em vista que ele recebeu a bênção da primogenitura que Esaú deveria ter recebido por ser mais velho, ainda que ele tenha recebido de forma legítima, porque ele comprou o direito de primogenitura, quando Esaú a desprezou, trocando por um prato de lentilha. Sim, Jacó se tornou o legítimo herdeiro da primogenitura, das bênçãos de seus pais. E então, Esaú querendo matá-lo, seus pais mandam ele para a casa da família de Rebeca,
para que de lá, inclusive, ele pudesse tomar uma esposa para si, dentre a grande família que Deus escolheu para ser parte desta história redentora. O texto ao qual o nosso texto se refere é o texto de Gênesis 28, versículos a partir do 10. Gênesis 28, a partir do 10. E diz o texto que partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, indo em direção à casa dos pais de sua mãe. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma promessa feita a Abraão. Eis que eu estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Ele está exatamente no mesmo lugar em que ele esteve antes, quando saiu, peregrinando, sem nada, um jovem caminhando para um futuro que ele ainda tinha por incerto. E ele volta exatamente para o mesmo lugar. Por que ele volta para o mesmo lugar? Porque ele fez inclusive um voto ali. Continuando no versículo 18 de Gênesis 28, diz o texto: Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, porque Deus o revelara a si mesmo por meio de sonhos. Veja o Deus que se revela aos homens. Não foi Jacó que foi para Deus, não foi Jacó que procurou a Deus, não foi Jacó que encontrou o Senhor Salvador, foi Deus que encontrou Jacó, foi Deus que foi até Jacó, foi Deus que se revelou a Jacó. O Deus que se revela, a autorrevelação de Deus, e tomando então daquela pedra que estava sobre sua cabeça, tendo um símbolo então, carregando um símbolo precioso, o Deus que se revela, porque revelou-se a Jacó por meio de sonhos, ergue uma coluna para ser um memorial daquele dia em que Deus se revelou a Jacó, em que Deus mostrou que escolheu a Jacó, em que Deus quis ter uma aliança com Jacó. A mesma aliança de Abraão e Isaque, agora repassada para Jacó. E aquela coluna erguida, ele a erigiu e entornou azeite. O termo entornar é o mesmo termo ungir, que é o termo que nos remete ao Messias, o ungido, ou mesmo Cristo, o ungido. Uma coluna ungida como memorial da autorrevelação divina, que ali manifestou-se a Jacó. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, ou seja, casa de Deus. Betel significa casa de Deus, porque ele disse que ali Deus estava presente, porque ali Deus se revelou a ele. Fez também Jacó um voto. Esse voto é cobrado. E é exatamente quando nós iremos para Gênesis 35. O voto de Jacó foi cobrado por Deus. Se Deus for comigo e me guardar
nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Será que Deus cumpriu a sua promessa? Como cumpriu? Sim, cumpriu cabalmente as suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Será que Deus atendeu a oração de Jacó? Sim, também cabalmente. Deus atendeu a oração, ao voto de Jacó. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 30, versículo 43, a respeito de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Jacó foi guardado por Deus, pois está em Gênesis 35 voltando vivo. Jacó teve tudo o que precisava e estava voltando bem. Jacó voltou em paz, porque tanto foi livrado das garras de Labão, que abusava da boa vontade de Jacó, tentando enriquecer às custas daquele homem trabalhador. E Deus livrou do ódio de Esaú, que quando Jacó saía, queria matá-lo. Agora ele está em paz com Esaú, ele está em paz com Labão, ele está em paz. Deus atendeu a todos os pedidos de Jacó. Deus ouviu o voto de Jacó. Agora Deus está cobrando a promessa. Você disse que serei o seu Deus, significa o seu único Deus. Então, agora vamos cumprir. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Quando chegamos em Gênesis 35, Deus está cobrando Jacó. Disse Deus a Jacó: Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Betel foi o lugar onde você fez um voto, Jacó. Foi o lugar onde eu me revelei a você, Jacó. Foi o lugar onde eu ouvi as suas orações, Jacó. Agora se levanta, Jacó, e vai para Betel, para cumprir a sua promessa, para cumprir o seu voto. Porque eu guardei você, eu sustentei você, eu enriqueci você, eu dei paz a você de seus inimigos. Então vai, Jacó, vai para Betel e cumpre o teu voto. E faze ali um altar para adorar a Deus, o Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Observe que Deus se revelou para Jacó. Nenhum outro Deus jamais fez isso. Os deuses criados pelos homens. Mas Jacó teve uma visão de Deus, mostrando assim que o Deus de Abraão e Isaque era verdadeiramente Deus. O Deus que te apareceu como nenhum outro Deus, obra das mãos de homens, apareceu a homem algum. O Deus que apareceu em sonhos. Apareceu em sonhos. Então Jacó faz o que Deus mandou. Lembra quando nós falamos da obediência que expressa fé? Por crer em Deus e por crer, portanto, na palavra dita por Deus, Jacó obedece. A obediência de Jacó mostra que ele realmente crer em Deus. Caso contrário, ele teria desprezado a palavra do Senhor. E nós temos Elias, por exemplo, zombando dos deuses pagãos de Baal, porque não era Deus. Jacó obedece. Mas não só ele. O texto diz que Jacó chama a sua família e todos os que estavam com ele.
Jacó é o líder do clã, é o cabeça do clã. Jacó é o responsável pela sua família e por todos os escravos de sua casa. Todos que estavam ali, que habitavam com Jacó, estavam debaixo da liderança dele. Estavam ali como que debaixo das asas dele. Ele chama todo mundo. Jacó havia dito: o Senhor será o meu Deus. Ou seja, o único Deus. Será aquele a quem eu adorarei, servirei com tudo que eu tenho. Ele disse: de tudo que eu tiver, darei o dízimo ao Senhor. Significa que eu servirei ao Senhor, e só ao Senhor. Portanto, a promessa é para que Deus fosse o único adorado por Jacó, servido por Jacó. Mas até aquele momento isso não tinha acontecido. Apesar de Jacó estar o tempo inteiro sendo abençoado por Deus, ele ainda tinha dentro de sua família a influência do mundo pagão. Lembre-se que a Raquel, a Lia, as servas das duas, os escravos, todos eles estavam em outras terras, de outros povos, de outras religiões. Todos eles. Inclusive a Raquel, que rouba um ídolo de seu pai. Quando Labão descobre que Jacó estava voltando sem avisar, porque Jacó sabia que Labão não deixaria ele ir embora, porque Labão queria tentar enriquecer às custas de Jacó, já que Deus o abençoava tanto. Diz o texto que Jacó indo embora, Raquel, filha de Labão, esposa de Jacó, rouba um ídolo. Mas por que ela roubaria um ídolo? Será que o Deus de Jacó não é suficiente? Eles ainda não conhecem a Deus como o único Deus. Em Gênesis capítulo 31, nos diz a palavra do Senhor, no versículo de número 30. E agora, palavra de Labão, que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, Isaque, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome às forças as suas filhas. Jacó não confiava em Labão, era um aproveitador. Mas Jacó não tinha roubado os deuses. Então ele diz: não viva aquele com quem acharem os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Havia na família de Jacó, no clã de Jacó, deuses estranhos. Mas não apenas os deuses estranhos que eram de Labão e Raquel furtou. Com certeza, aqueles servos que serviam a Jacó tinham seus deuses também. Porque todos tinham suas religiões. Todos tinham suas crenças. Todos chegavam-se à casa de Jacó com uma bagagem grande de crenças. Mas agora, Deus exige o cumprimento do voto. E uma vez que Jacó é o responsável por todo aquele clã, toda aquela família, inclusive por todos os seus servos, agora Jacó precisa purificá-los para cumprir a sua promessa. Ele diz para todos, todos mesmo, do servo menorzinho às suas esposas: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Observe que pela fala de Jacó, ele está consciente de que tinha deuses estranhos ali. Ele sabia que eles estavam servindo outros deuses, de acordo com tudo que aprenderam em suas terras.
Não sabemos se ele tinha consciência do furto de Raquel, mas que havia deuses estranhos, ele sabia. Só que agora Deus exige, eu tenho que ser o único. Não dá mais para suportar uma adoração mista, um sincretismo, um ecumenismo. Não. Eu sou o único, o Senhor de toda a terra. Então, Jacó, você que foi escolhido para ser o herdeiro das bênçãos de Abraão e Isaque, por meio do qual toda a terra será abençoada no descendente prometido, como diz Gálatas 3,16, e esse descendente é Cristo. Então você precisa se purificar, porque a obra que está para ser feita em sua família, em sua descendência, será grandiosa. Ele ordena a sua família, lancem fora tudo. Tolerei até agora os deuses estranhos. Fiz vista grossa até agora a respeito dos deuses estranhos. Deixei que vocês, cada qual, servisse os seus próprios deuses, mas agora não mais. Deus cobrou o voto que eu fiz, que Ele seria o meu único Deus, que Ele seria o meu Deus por toda a minha vida, e eu sou responsável por vocês. Portanto, vocês também deverão servir a este Deus. Como nos diz Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Ouve, Israel, que é Jacó, que é o povo de Jacó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não dá para comungar com outros deuses. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Só poderemos servir a Deus. Então lance fora os deuses. De fato, os deuses eram objetos de ouro, de prata, em alguns lugares de pau, de pedra, sobre os quais, ou diante dos quais, eles se prostravam. Diz o texto que, no versículo 4, deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Veja que o mundo que eles conheciam estava impregnado na vida deles. Eles tinham marcas que apontavam para tudo aquilo que eles vivenciaram antes daquele dia. Todo o paganismo, toda a cultura politeísta de onde eles vinham. Eles tinham marcas. Precisavam apagar aquelas marcas. Porque aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o único Senhor de toda a criação. Quando você se achegou pela graça do Senhor a Jesus, você lançou fora os seus deuses? Jacó andou um bom tempo, não foi pouco, um bom tempo, no meio de um povo pagão, da família de Labão. E depois de sair, ainda percorreu uma jornada com toda aquela bagagem pagã em suas costas. Mas era preciso começar uma nova jornada com Deus, onde o Senhor fosse seu único Deus. Você viveu muitos anos de sua vida servindo a tantos deuses quantos você criava segundo a sua imagem. Não importa se amando demasiadamente a ouro ou prata, a fama ou glória, a pertences bens, pequenos ou grandes, a pessoas, sejam elas quem forem. Tantos deuses que o homem fabrica, como uma fábrica de ídolos, deuses para satisfazer o seu coração. Deuses para atender os seus pedidos. Eu quero prazer.
idolatra uma mulher, um homem. Eu quero conforto, idolatra então o ouro e a prata, e diante dele se prostra. Eu quero dar satisfação, e então os bens lhe servem bem. Quais são os ídolos de seu coração? Não precisa ser um pedacinho de pau, pedra, ouro ou prata, na forma de algo para você se prostrar diante dele. Porque qualquer coisa ou pessoa que ocupar o lugar em seu coração que pertence ao Criador, será este o ídolo. Aquele jovem rico com o qual Jesus falava, tinha muitas riquezas. Com certeza nunca se prostrou diante de um ídolo pagão, quer dos gregos, quer romanos, quer bárbaros. Com certeza ele nunca fez isso. Os judeus eram muito rigorosos, demasiadamente rigorosos. Os judeus serviram a um único Deus e ficaram conhecidos em toda a terra por ser um povo monoteísta. Mas aquele jovem tinha ídolos bem guardados em seu coração e não sabia. Ídolos que fazia com que ele não servisse e adorasse a Deus como o único Senhor. Ídolos que dividiam o lugar em seu coração que pertencia tão somente ao Criador. E Jesus disse a ele: jogue fora os ídolos. Como disse Jacó, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. O homem e os seus deuses. Há algum Deus escondido em seu coração? Há algum ídolo que impeça de você viver totalmente para Deus? Totalmente. Há um ídolo para o qual você olha, dividindo o olhar que deveria estar fito no Rei da Glória, e não sabendo para quem olha naqueles momentos mais difíceis ou determinantes, fica apreciando a Deus e o ídolo o tempo inteiro e não sabe o que faz. Quantas decisões na vida nós tomamos de forma difícil, não é porque eram difíceis, mas é porque os ídolos estavam ofuscando o nosso olhar, estavam dificultando vermos que o único é o caminho. Quantas escolhas em nossas vidas nós temos dificuldade de fazer, não é porque elas eram difíceis, mas era porque os ídolos estavam atraindo os nossos desejos para que nós pudéssemos satisfazer-lhes a vontade. Quantos ídolos há em seu coração? Quer pessoas, quer objetos, quer dinheiro, quer sonhos, tantas coisas. O homem é uma fábrica de ídolos. E é preciso fechá-la. Deus disse para Jacó: fecha, Jacó, fecha a fábrica de ídolos. E cumpre o teu voto, no qual você me disse que eu seria o seu único Deus. Deus é o único Senhor da sua vida, ao qual você serve. Ele é o único Senhor. A família obedeceu. Essa é uma diferença significativa de nossos dias. O mundo pagão miserável conturbou o coração e a mente das mulheres e das crianças. As mulheres se tornaram arrogantes e querem bater testa com o marido. As crianças se tornaram rebeldes e foram empoderadas diante de seus pais. E esse mundo miserável tem ensinado
a essas mulheres e filhos que não devem se submeter a ninguém, porque eles são livres para fazer a sua vontade sempre. Um terrível, demoníaco ensino que está destruindo vidas, famílias e a sociedade inteira. Quando Jacó disse à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos para servirmos ao único Deus, eles obedeceram. Eles deram ouvido àquele que estava trabalhando por amor à sua família, que estava sustentando o seu lar, que estava protegendo o seu clã, que estava servindo a cada um deles com dedicação, porque Jacó não enriqueceu em vão, mas com muito trabalho, esforço, e todos se beneficiavam da dedicação de Jacó. Agora, eles têm que obedecer Jacó, e todos fazem o que ele diz. Eles entregam todo o paganismo presente, seus ídolos, todas aquelas marcas de um mundo pagão que ainda estavam presentes nele, presente naquela grande família. Em nossos dias, se um homem disser: serviremos ao único Deus, a mulher vira as costas, briga com o marido e ainda zomba dele. Em nossos dias, se chamarmos filhos para dizer: serviremos a um único Deus, eles xingam, brigam, dizem, ameaçando que vão embora e que são livres. Porque essa geração miserável encheu o coração dos homens, das pessoas, de uma doutrina demoníaca, de que a liberdade dos homens significa fazer tudo o que querem, ainda que seja destruindo vidas. Isso não é liberdade, é a tola libertinagem de homens ignorantes que não percebem que é o caminho de morte que estão trilhando. Diz o texto que eles entregaram tudo. E Deus, então, continuou guardando eles. Versículo 5 diz que o terror de Deus invadiu as cidades e não perseguiram os filhos de Jacó. Em outras palavras, Deus protegeu aquela família que obedeceu, que lançou fora os deuses para servir o único Deus, vivo e verdadeiro. E Deus protegeu a família, guardou, não deixou que as cidades vizinhas, por onde eles passavam perto, maltratassem, fizessem mal, guerreassem, coisa semelhante. E então, o versículo 7 diz que, chegando a Betel, edificou ali um altar ao Deus que lhe apareceu, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Deus se revelou por meio de sonho, e ali ele adorou ao Deus que se revelou a Jacó. Veja que Deus, portanto, o Deus de Jacó, diferente de todos os ídolos, não era uma obra de sua imaginação. Os homens fazem seus ídolos de acordo com a sua imaginação. Eles concebem ideias de Deus, eles concebem imagens de Deus, eles concebem uma noção do que seria o Deus segundo o seu coração. Eles criam deuses segundo a sua imagem. Não é em vão que os deuses pagãos têm formas humanas, têm atitudes humanas, inclusive o pecado. Jacó não foi assim. Deus foi a Jacó e se revelou a ele. Não foi Jacó que foi a Deus e o criou segundo sua imaginação. Essa é uma grande, absurda diferença entre Deus, o verdadeiro Deus, e toda e qualquer religião. Toda e qualquer. Qualquer outra religião terá deuses à sua imagem, porque eles inventam, criam seus deuses. Mas o Senhor, o nosso Deus,
se revelou a nós pela sua palavra. Então, vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Só que agora, observe que a autorrevelação de Deus vai progredir, vai crescer, vai aumentar em qualidade. No primeiro momento, em Gênesis 28, Deus se revelou a Jacó por meio de sonhos. Um jovem, sonhador, indo rumo a um lugar meio incerto, desejoso de construir família, e assim por diante. Deus se revela em sonho, uma revelação ainda, podemos dizer, de qualidade inferior ao que Deus fará em seguida. Aqui em Gênesis 35, Deus não se revela a Jacó em sonhos. A revelação de Deus a Jacó é muito mais íntima, muito mais profunda, muito mais palpável. Porque nos diz o versículo 13, e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Deus apareceu a Jacó. Lucas capítulo 24, versículo 50. Lucas 24, 50. Diz assim: Jesus e os discípulos estão juntos. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Jesus, ressurreto, está com os discípulos e leva os discípulos para Betânia e ali, erguendo as mãos, ele abençoa os seus discípulos. Em Gênesis 35, 9, diz que vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Deus abençoou a Jacó. Jesus abençoou os seus discípulos. Aconteceu, Lucas 24, 51, que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Jesus, abençoando os discípulos, sobe diante deles ao céu. Deus, abençoando Jacó, se retira de Jacó, elevando-se do lugar onde lhe falara. A autorrevelação de Deus é muito mais profunda, porque agora Deus, depois que Jacó cumpre seu voto, aparece para ele. Podemos dizer, na semelhança dos textos da ascensão de Jesus e da revelação, a autorrevelação de Deus a Jacó, que Cristo apareceu para Jacó. Jesus certa vez disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os fariseus ficaram abismados: que absurdo! Tu és novo ainda, tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Sim, Abraão viu Jesus, Jacó viu Jesus, e foram abençoados por Jesus. Deus abençoou Jacó, falando da sua descendência, aquela descendência que é Cristo Jesus. E Deus se retirou dele, subindo aos céus, como muito lá à frente, muitos anos depois, Jesus o faria. Deus o abençoou. E diz que então Jacó erigiu uma coluna e adorou a Deus. E lá em Lucas diz que então eles, os discípulos, adorando a Jesus, voltaram para Jerusalém. E foram para o templo para adorar a Deus.
Percebe o paralelo entre os dois textos? Foi Cristo que apareceu a Jacó, se auto-revelando como Deus que deve ser adorado, como Senhor da glória, Ele que é a imagem do Deus invisível. E abençoou Jacó. E depois abençoou os discípulos dele. É a este Deus que nós devemos adorar. É a este Deus que não é obra de nossas imaginações. É a este Deus que se auto-revelou para nós. E não aos ídolos, fruto do coração pervertido dos homens. Porque enquanto Deus nos abençoa, enquanto Deus nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, como diz Paulo em Efésios 1:3, os ídolos matam, os ídolos destroem, como veremos agora. Veja o que diz o versículo 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. O último filho de Raquel. Ela já tinha José e agora vai ter o Benjamim. E em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Por que isso? Deus guardou o seu povo até agora. Deus protegeu a família até agora. Deus abençoou com tudo que tinha até agora. Porque Deus deixou a esposa de Raquel, de Jacó, a Raquel, que ele tanto amava, morrer. Como é que uma história de alegrias, de transformações, de maravilhas se transforma em um momento triste, de pesar, de luto? Por que Raquel morreu? Alguns dizem que a Raquel morreu por causa de uma palavra antiga. Capítulo 30 de Gênesis, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Mas está completamente errada essa interpretação, porque a frase dá-me filhos, senão morrerei significa eu estou desgostosa. Dá-me filhos, senão vou morrer de desgosto. O que ela quer dizer não é que ela realmente quer morrer, é que ela está tão desgostosa por não ser mãe, que ela se sente assim, eu vou morrer de desgosto. Portanto, interpretar que a morte de Raquel é o resultado dessa frase de uma mulher angustiada é completamente equivocado. Não é razão suficiente para morrer esta mulher. Mas eu vou lhe dar a razão para que ela tenha morrido. Gênesis 31, que nós já lemos. Quando Labão diz para Jacó, versículo 30, tudo bem, você tinha saudade de seus pais e queria ir embora, mas me diga, por que você roubou os meus deuses? Jacó diz, olha, eu não roubei Deus de ninguém. E no versículo 32, sendo Jacó profeta, ele disse, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Jacó é profeta. E ele fala em nome de Deus. Aquela palavra, sem ele saber, foi profunda e verdadeira. Que morra aquele que roubou os teus deuses, disse Jacó. E é por isso que Raquel morreu. Raquel morreu para se cumprir a palavra de Jacó. Não importava se Jacó sabia ou não, porque ele proferiu a palavra diante de Deus. E a palavra diante de Deus é lei. Como nós dizemos popularmente,
tudo o que disseres poderá ser usado contra você no tribunal. Foi por isso que Raquel morreu. Porque o seu esposo, o profeta, sem saber que ela havia cometido tal pecado, pronunciou a sua morte. Com certeza não o faria se soubesse que a Raquel, que ele tanto amava, havia roubado os ídolos de seu pai. Observe como os ídolos conduzem à morte. Como os ídolos foram a razão da morte de Raquel. Como os ídolos levaram a vida dela à ruína. Enquanto o verdadeiro Deus abençoa o seu povo. Então me diga, a quem você quer servir? Aos ídolos que conduzem à morte? Ou ao Deus Criador dos céus e da terra, que nos deu o ar que respiramos, que nos deu os alimentos que nós saboreamos, que nos deu prazeres que nós desfrutamos, que nos deu vida e vida eterna para nos alegrarmos. A quem você quer servir? Aos deuses feitos pelo seu coração, quer seja ouro, quer seja prata, aos deuses de seu coração, quer seja um homem, quer seja uma mulher, aos deuses de seu coração, quer seja uma casa, quer seja um carro, aos deuses de seu coração, quer seja uma religião, quer não seja nenhuma. A que Deus você quer servir? Os teus deuses te levarão à morte, como levaram à morte a Raquel. Mas o Senhor da glória, que nos criou para si mesmo, é aquele que não só nos dá vida, mas pode nos dar a vida eterna. A quem você quer servir? Enquanto os homens adoram e servem aos seus deuses, obra de suas imaginações, Deus se revelou a nós, por meio de Cristo Jesus, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. É a este o qual você deve servir. Ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque tudo foi criado por meio dele e para ele. É ele a expressão exata de seu ser. É este a quem nós proclamamos para você. Aquele que se auto-revelou a Jacó, nesta manhã se auto-revela a você, por meio de sua palavra. Para que você o conheça, e então largue os seus ídolos, os ídolos de seu coração, para servi-lo completamente. Para se dedicar a ele completamente. Para amá-lo de todo o seu coração, não parte. Para amá-lo de toda a sua alma, não metade. Para amá-lo de todas as suas forças, e não apenas com pouco dela. E então viver com ele, para ele, eternamente. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quer seja o orgulho, o desejo pelo poder, as riquezas, a fama e a glória. Quer seja o ouro ou a prata, quer sejam bens grandes ou pequenos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, se você quer servir a Deus e unicamente o Senhor de toda a criação, lance fora os seus deuses. Peça a Deus, clame como clamou Davi, orando ao Senhor, dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Mas para isso,
Ele diz também no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coloque-se humildemente diante do Senhor, para que o Deus de toda glória graciosamente se revele a você, aplicando a sua palavra ao seu coração, pelo Santo Espírito do Senhor. Então, você terá um Deus de verdade, que não foi imaginado pelo seu coração, que, como diz Jeremias, é mais corrupto que todas as coisas, mas que imaginou você. Você não servirá a um Deus que foi criado pelo seu coração, mais corrupto e enganoso que todas as coisas, como nos diz o profeta Jeremias, mas um Deus que criou você. Você não estará adorando a uma obra de suas mãos, fruto da sua imaginação, mas ao Deus que com sua poderosa mão fez você para a glória dele. A quem quereis servir? A Deus ou aos ídolos? Lançai fora então todos os deuses estranhos de sua vida, de seu coração, e o Senhor será o seu único Deus, não só agora, mas para sempre.